Santo e exaltado é o nome dele. Pode se assentar, irmão. Aleluia. Em espírito e em verdade te adoramos. Amém? Você só pode adorar ao Senhor se você estiver em espírito e em verdade. Se você estiver em espírito e em verdade. Porque como nós acabamos de ler a palavra dessa abertura, a nossa carne, ela está toda hora lutando contra os desejos da carne. E o seu espírito é o que fala com Deus. Se você não tiver em espírito de oração, você vai ouvir o quê? A sua carne. Então, se você está aqui dentro da igreja, mas pensando no horário, pensando o que você vai fazer quando chegar na sua casa, pensando às vezes em algo que está te incomodando agora, como que seu espírito vai adorar ao Senhor? Então vamos deixar tudo que é da carne longe daquilo que é do espírito. Você está em carne, mas se você estiver em espírito de oração, você vai ouvir mais a voz de Deus do que o seu querer. Amém? E a voz do Senhor, ela nos diz que nós devemos ofertar e dizimar. Ela nos ensina. E se você for pela sua carne, você vai primeiro receber o seu salário, você vai ver tudo aquilo que você tem que pagar no mês, e você vai agir na razão ali daquilo que você precisa, e não vai agir na obediência de separar o que é do Senhor. Até nisso a gente tem que vigiar e orar, porque senão a gente faz o quê? A gente deixa de receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, porque nós queremos ouvir a carne, que é aquilo que nós precisamos de momento, mas nós esquecemos que o Senhor ele nos dá além daquilo que nós precisamos. Então hoje eu quero convidar você a dizimar e a ofertar em obediência ao Senhor Jesus, sabendo que aquilo que você traz não é seu, e a semente que você está lançando, você não precisa saber o que vai acontecer com ela, porque talvez não é nem você que vai colher, tá? Pode ser o seu filho, pode ser o seu pastor, pode ser aquela pessoa que você está intercedendo. Ué, mas não aconteceu nada comigo esse mês? Aconteceu sim. Você está obedecendo, e o Senhor está tirando todo o principado e toda a potestade do seu lar. Então haja em obediência. Amém? Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor. Sejam bem-vindos a dizimar e ofertar. Se você também sente, comece agora a glorificar. Ouço línguas estranhas e posso sentir. A palavra de hoje, ela diz: a luta interior. Foi citado na abertura. O Senhor, ele já está, por isso que eu disse para vocês, ele já está falando. Ele já trouxe, ele está confirmando a palavra rema. Então abre lá, na mesma palavra que foi da abertura. Mateus, livro de Mateus, capítulo 26, conforme a nossa irmã leu aqui. Amém? Oh, Deus maravilhoso. Como é bom a gente ser sensível ao Espírito Santo de Deus, a você ouvir aquilo que Ele tem para dizer e não vir por aquilo que você quer falar, mas aquilo que o Espírito quer falar em nós. Vamos ficar atentos essa noite, que o Senhor tem a entregar sobre as nossas vidas. Amém? Tire tudo aquilo que está te distraindo. Abre lá em Mateus capítulo 26, lá no versículo 36. Aleluias. Você sabe o que quer dizer Getsemane? Era um local onde nós sabemos foi onde Jesus orou. Esse local ele era
ficava em frente à cidade de Jerusalém. E ele quer dizer Getsemane quer dizer lagar de azeite, isto é, o tanque em que as azeitonas eram espremidas para fazer azeite de oliva. Olha que interessante. E foi ali que Jesus estava. Um lugar que as azeitonas eram espremidas para sair o azeite. E o interessante é que este local que o Senhor escolheu foi o local que ele foi espremido para sair o Espírito e ele ouvir a vontade do Pai. Aleluias. Vamos ler. Versículo 36. Jesus, se você quiser colocar de pé, pode ficar, à vontade. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois, voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba. Então, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levanta-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Amém? Pode se sentar. Aleluias. Glória a Deus. A luta interior. Aqui nós vamos ver, nessa leitura bíblica, houve 2 lutas do interior. A luta de Jesus, do nosso mestre, e a luta dos discípulos. Vocês podem observar como é profunda essa palavra, para que eu e você possamos entender o propósito do Pai, viver em espírito. Nós precisamos tirar a vontade da nossa carne. Jesus, ele precisou. Jesus, sendo nosso mestre, sabendo daquilo que ele tinha que cumprir, ele precisou apertar, tirar toda lágrima de dentro dele, porque ele sentiu naquele momento o cálice amargo do sofrimento da humanidade, do pecado da humanidade, do sofrimento de Deus para com a humanidade. Ele sentiu naquele momento, e ali a dor foi tão grande que ele precisou apertar, tirar aquilo que estava dentro dele, de tanto sofrimento que ele tinha naquele momento. E eu e você,
quando nós passamos por este sofrimento, quando nós passamos por esse processo, qual que é a nossa atitude? É ouvir a voz do Espírito ou é fazer como os discípulos? Achar que dormindo, descansando, amanhã o dia vai ser diferente. E não é bem assim. Se nós queremos ouvir a palavra de Deus, andar em espírito, você precisa passar sim por essa tribulação. Essa tribulação faz parte do propósito de Deus eterno para que Ele tem contigo aqui na terra, assim na terra como nos céus. Ele quer que nós, como igreja, sejamos sensíveis ao Espírito. Vocês acham que essa situação que nós estamos vivendo hoje, preste atenção no que o Espírito Santo está falando, não se distraia. Você acha que essa situação que você está vivendo hoje, aqui na terra, vai ficar melhor? Não vai. Sinta-se desapontar você. Não vai ficar. Vai vir outras pragas, tá? Vai achar vacina para essa, mas vai vir outras, porque a Bíblia diz. Vai vir outros vírus. Mas se eu e você conseguimos passar por essa, em espírito de oração, nós não vamos julgar e nós não vamos parar. Mas nós vamos ficar fortes em Cristo. A minha carne pode ferir. Você pode acontecer de pegar. Nós podemos pegar. Nós somos carne. Mas o nosso espírito não vai se abalar. E nós vamos permanecer firmes em Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui Jesus, naquele momento, foi dominado por um espírito, recebendo a vontade do Pai. Lá em Mateus 26, 39, vamos ler. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice de sofrimento. Porém, aí ele fala, né? Se é possível, Senhor, se é possível, afaste-se de mim. Ou seja, não tem outra forma que não seja um sacrifício de vivo. Não dá para fazer outra forma. Porque ele sabia da dor que ele ia passar. Se Jesus chega para você agora e fala assim, ó, você vai passar por um sofrimento de carne, isso vai ser muito difícil para você. Qual que é a sua primeira reação? Senhor, misericórdia, né? Misericórdia, Senhor, nem sei o que vai acontecer, mas chega um profeta falando que você vai passar por uma tribulação, você já começa a entrar em desespero. Misericórdia, Senhor Jesus, afaste-se de mim isso, Senhor, tem misericórdia onde que eu errei, misericórdia, misericórdia. Você já entra em pânico antes de acontecer. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele foi revestido pelo Espírito. E os anjos de Deus, o exército de Deus foi enviado naquele momento para fortalecer Jesus diante dessa tribulação que ele ia passar. E ele recebeu. Por isso que ele diz assim logo em seguida: porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Ele reconheceu isso. E ele disse: Senhor, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Uma pessoa falar assim, sabendo de tudo que ela vai passar, é porque realmente é o Filho de Deus, né? E sabia que diante de tudo aquilo era pelos seus, pela humanidade. Agora eu digo para você, por que diante dessa tribulação você já quer parar? Por que nós já queremos parar? Será que nós não confiamos em quem nós servimos?
Ou será que o medo é maior? O medo do sofrimento? Por quê? Você, como pessoa. Eu vou falar, Thaís. Às vezes a gente passa por situações que você espreme lá dentro, você se sufoca. Você quer sair correndo, largar tudo. Sabe por quê? Porque você começa a ver quem você é. Tá? Quando você começa a ver quem você é, você começa a entrar em desespero. Eu não quero ser assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí vem o Espírito Santo. Quando você ouve o Espírito Santo de Deus, que não é o agir da tua carne, na mesma hora ele vem e fala contigo. Na mesma hora você fala assim: Senhor, me perdoa. Senhor, me muda. Porque ele faz você reconhecer a sua falha. Ele é perfeito. Ele faz você olhar para você mesmo e dizer assim: como eu sou má. Como eu sou suja. Você começa a ter náuseas de você. Você fala: não quero ser assim, Senhor. Misericórdia, Senhor. Tire isso de mim, ó Pai. Aí o Espírito da verdade começa a vir e trabalhar aqui. Não é em pessoas para trazer para você, é em você mesmo. Porque você só sabe quem você é no momento de tensão. Aí você vai saber quem é você. Você não sabe quem você é aqui adorando a Deus. Você sabe quem você é no momento de aflição, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento de prova, naquele momento difícil. Aí você sabe quem é você. O seu comportamento vai dizer quem você é. Aí você começa a se analisar. O Espírito da verdade vem e ele nos transforma. Isso, meu amado, é na vida de todo mundo que está aqui. Não tem pessoa que não precise de mudança. Eu quero que vocês entendam isso. As pessoas acham que elas são santas. Se você for santo, já era para você estar lá. Não era mais para você estar aqui. A religiosidade hoje em dia está tomando conta dos púlpitos. E as pessoas estão colocando uma religiosidade, achando que todo mundo para subir aqui tem que subir bem, mas lá dentro está precisando de mudanças. Muitas mudanças. E quando as mudanças começam a acontecer, quando Deus começa a mostrar quem você é, você começa a fazer o quê? Não, eu não sou digna disso. Eu tenho que parar a minha unção, a minha palavra. Não posso. Eu tenho que sentar no banco. Você não quer se consertar. Porque se você quiser se consertar, você vai ouvir o Espírito e você vai deixar Ele te usar mais como Jesus fez. Jesus fez isso. Ele recebeu a ordem. E Ele falou: Senhor, se for possível. Porém, Ele recebeu aquilo que vinha dos céus. A ordem dos céus. Ele entendeu o propósito dele. Ele entendeu naquele momento que ele estava chorando amargamente pelo pecado do povo. Que aquilo que estava dentro dele era aquilo que vinha do povo. E naquele mesmo momento ele recebeu. E ali começou tudo. Então, meu amado, vamos ficar atentos quando está acontecendo situações em nossas vidas. Atentos. Ontem eu falei para um colega de trabalho. Ele é cristão também. E ontem a gente estava assim, a mulher, toda mulher, tá? Não tem uma que é diferente. Ela passa por um período hormonal que antecede a sua menstruação. E isso deixa ela irritadíssima. Não deixa, mulheres? Deixa a gente sim. E o homem não entende, tá? Porque o homem não sabe, porque o homem não tem ovário que produz hormônio. Né? Então, nós passamos por período todo mês que se você olha para você, né, aquela semana e você fala assim:
meu Deus do céu, tira essa ira de dentro de mim, né? Tira isso de dentro de mim que está me sufocando. E o Senhor, Ele faz isso. Ele é um Deus perfeito, né? E tem aí as terapias com medicações hormonais, mas também tem a terapia dos céus, que trata o nosso caráter. E a gente vai sabendo lidar com isso todo mês. Por isso que há muita separação, tá? Tem um colega médico que falou assim para mim uma vez, olha, ele é ginecologista, ele falou assim, eu estava separando da minha mulher, porque eu não suportava mais ela. Não suportava mais ela. Só que eu entendi que era pela parte hormonal. E eu já comecei a tratar. E a gente está bem. E eu não me separei. Está vendo? É muito detalhe no ser humano, gente. É muito detalhe. Então a gente tem que ter sabedoria, tem que pedir para Deus, tem que buscar em espírito. Se é isso que está te incomodando, esse estresse todo do dia a dia, vamos buscar o discernimento de caráter. Vamos pedir ajuda para o Espírito Santo. E o homem às vezes é outra situação. Estou falando de mulher porque nós entendemos a nossa. E eu comentei com ele assim, com esse meu, trocando de assunto. Falei para ele, olha, para trabalhar onde a gente está hoje, em unidade de urgência e emergência, a gente é moldado, espremido totalmente. A Érica está aqui, ela já trabalhou, ela sabe, trabalha em outra área, mas também não é diferente. Porque você trabalha com a pessoa no seu limite. A pessoa que chegar lá não vai chegar sorrindo para você. Ela vai chegar no limite dela, porque ela está precisando de ajuda. E quem está ali também é ser humano. Então ele tem que controlar, entender para agir. Só que às vezes, como você é ser humano, você às vezes dá também. Aí o Espírito vai falar com você e você vai, opa, peraí, vamos. Isso é o Espírito Santo. Você não vai julgar a pessoa que está agindo. Opa, ela fez isso, mas ela já está tratando diferente, já está se corrigindo. Isso é em qualquer lugar. Eu digo lá porque lá é assim. Lá você não, é o estresse ali é toda hora, Você trabalha no estresse e você tem que controlar o seu estresse. Quando eu chego aqui na terça-feira, se você me encontra quietinha aqui, sentadinha, não estou brava com ninguém, não estou chateada com ninguém. Eu estou no meu limite, eu estou pedindo para Deus me ajudar. Cada um tem uma situação. Às vezes fala assim, nossa, o irmão chegou, nem cumprimentou. A gente tem que entender a gente tem que entender o nosso próximo, né? A gente tem que entender, às vezes tem pessoa que não vem na casa de Deus porque fala assim, eu vou chegar lá e vai ficar perguntando. Uma pessoa uma vez falou para mim, eu vou chegar lá, eu não vou estar bem, e as pessoas vão ficar perguntando porque eu não estou bem. E eu não quero falar. A gente tem que saber, a gente tem que ser pessoas sábias, tem que saber que aqui é um lugar de adoração, que aqui é um lugar que a pessoa vai vir, vai se sentir à vontade. A gente tem que deixar a pessoa se sentir à vontade, né? E não é todo dia que um vai chegar, vai te dar um abraço, vai sorrir com você, vai estar. Não é todo dia, às vezes eu conheço a Fábio, eu vou olhar para ela, eu sei que hoje ela não está bem. Estou dando um exemplo. Hoje ela está cansada, hoje ela não está bem. Quem me conhece às vezes sabe, então vamos orar. Olha, a Thaís hoje não está bem, a Fábio hoje não está bem, vamos orar. Hoje ela está com o semblante cansado. Eu fugi um pouco aqui, mas o Senhor, Ele está agindo. E Ele está levando, o Espírito está levando. Amém? Glória a Deus. E a segunda situação foram dos discípulos. Os discípulos também. Eles teve uma luta interior. Ali está, Mateus 26. Lá eu vou ler rapidamente. No 40, diz assim, não precisa abrir sua Bíblia. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Aí depois lá no 43, ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. E eles estavam com sono e não conseguiram ficar com os olhos abertos. Depois lá no 45, então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, vocês ainda estão dormindo? E não estão descansando? Mas que tanto dó.
3 vezes Jesus foi lá e as 3 vezes os discípulos estavam dormindo. Aí, por isso que vem essa palavra. Jesus orou 3 vezes e no intervalo, Jesus encontrou seus discípulos dormindo. Foi deste contexto que Jesus fez a seguinte exortação. Lá no 41, onde foi a palavra da abertura. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Por quê que Jesus disse isso? Porque ele passou e ele resistiu. A gente só fala o que a gente passa. Se eu estou falando aqui, é que o Senhor falou comigo. Primeiro ele trabalhou aqui, para depois eu falar. A gente não fala o que a gente quer, a gente fala o que o Senhor nos trata. Então por isso que veio essa palavra, essa exortação. Daí que saiu. Porque Jesus, ele passou por isso. Ele chorou lágrimas e pediu: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo, aquilo veio, mas ele resistiu. Mas o sono veio para os discípulos, ele não resistiu. Eles dormiram e dormiram e dormiram 3 vezes. Jesus foi lá e eles estavam dormindo. Não podia ser um momento que Jesus ia sentir um conforto daqueles que estavam andando com ele? Não podia ser um momento assim? Mas não foi, Jesus estava sozinho. Porque até aqueles 2 que o Senhor chamou para orar também dormiu. Meu amado, o que está acontecendo com nós, seres humanos, que não conseguimos ouvir o que o Espírito está dizendo para a noiva, para a igreja? Estamos distraídos demais com sono, o sono da alma, as ilusões. São tantas coisas que tiram. Por isso que o Senhor fala: vigie, vigie, vigie. Quando você entra em pânico, você acha que esse pânico é do Espírito? Não, é da carne. Totalmente da carne. Você acha que a síndrome do pânico é do Espírito ou é da carne? É da carne. O Senhor quer que a gente consiga controlar, para que nós possamos entender o Espírito. Porque como foi falado aqui nesse louvor, em espírito e em verdade. O Senhor é espírito e é verdade. Nós precisamos compreender. Quando você está neste momento de pânico, pare, ore, porque só é a oração que vai mudar a situação. Só é a oração que vai mudar essa situação. Esse sono só é a oração. Quantas vezes o Senhor nos acordou na madrugada para orar? E nós oramos? Às vezes precisa de te dar um chacoalhão assim. Eu já recebi um chacoalhão de um anjo no meu pé à noite, dizendo: vai filha, o negócio não está bom, você precisa orar. E eu levantar, espiritualmente falando. Eu já ouvi anjo me chamando, batendo na porta. E eu abri o olho e vi que não estava sonhando. Eu escutava, batendo na porta. Vamos, acorda, vai orar. Isso é espiritualmente falando, gente, é sério. A situação só vai mudar com a oração. Só com a oração, porque a oração é a intimidade sua com o Pai. É o seu espírito, não é a sua vontade. Por isso que quando você dobra o seu joelho, dá um sono. Porque a carne não quer que você ore. Por isso quando você vai ler a Bíblia, dá sono. Porque a carne não quer que você entenda os propósitos de Deus. Não quer que você aprenda. Gente, vamos ficar atentos. O Espírito está falando com a noiva, o Espírito está falando com a igreja. Por isso quando você senta, fica 1 hora, 2 horas mexendo no teu celular, a hora passa e você não fez nem o serviço de casa. Isso é sério. Uma colega falou assim para mim: Thaís, eu não consigo ler a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia, começo a entrar em desespero. Eu começo a entrar em desespero sabendo: Deus, como que aquela pessoa entende? Eu não estou entendendo. É o adversário. Ele tenta fazer isso, gente. Mas é a oração que vai mudar. O que pode, tantas coisas que você sabe o que pode ser.
Você sabe. Cada um tem um lugarzinho ali. Às vezes é a fofoca, a ira, a inveja. É muitas situações. Muitas. Se você não cuidar, se você não vigiar, você está se deixando levar por aquilo e não ouvindo o Espírito. E o Senhor quer trabalhar isso em nós. A sua vontade, às vezes a alegria do outro causa inveja em você. Misericórdia, tome cuidado. Às vezes os seus sonhos, os seus desejos estão causando inveja porque você ainda não alcançou. Tome cuidado. Assim você não vai ouvir o Espírito, você está ouvindo a sua carne. Vamos ficar atentos. E quando você tiver esse sentimento, não se sinta com vergonha. Busque em Deus, ore e fale. Ele esquadrinha o seu coração. Fale, Senhor, é assim, assim, assim. Dê detalhes para Ele. Amém? Já estou quase se encerrando. E por que tudo isso? Eu vou ler rapidamente para vocês. Não precise abrir. Por que os discípulos, eles entraram nessa guerra da carne? De dormir e não estar vigiando. Dormir o sono, eu falo sono da recuperação do corpo, do espírito, do teu dia. E não parou para orar. Eu vou dizer porque lá em Romanos capítulo 7, ali vai falar sobre a luta interior. Lá no versículo 20, eu vou ler alguns versículos rapidamente. Sabemos que a lei é divina, mas Paulo diz, eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, a minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado e quem vive em mim é que faz. Assim, eu sei, o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Aqui fala da natureza, que a natureza ela é fraca. Mas quem que vai nos ajudar? Ele já dá a resposta. É Jesus Cristo. É Ele que vai nos ajudar. Porque Ele passou e Ele sabe como que é. É Ele que vai nos ajudar a combater este pecado que é em nós. Cada um tem o seu, todos os dias. Caráter sendo moldado dia após dia. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Por isso que lá em 1 Coríntios 2, 10, 12, devemos buscar em oração nosso espírito, que Ele que testifica. Se você é filho de Deus, todos nós somos criaturas, todos são criados por Deus. Mas aquele que reconhece Jesus Cristo, que sabe da morte de cruz, que reconhece Deus Pai, que reconhece a sua morte e a sua ressurreição, que sabe que o Espírito Santo está entre nós, recebe dele o Espírito. E esse Espírito testifica que você é filho de Deus. Essa é a diferença. Não é todo mundo que é filho.
Todos somos criaturas, Criador, filho do Criador. Mas nem todos somos filhos. Filho é quem reconhece a paternidade, quem é o seu pai. Amém? Nós reconhecemos, glória a Deus. E lá diz no 1 Coríntios 2:10: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu Espírito reconhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Oh, glória a Deus! É esse Espírito que nos aproxima do Pai e nos transforma todos os dias. Amém? E para concluir a palavra, lá em João, é muito bom a gente ler, deixar gravado isso. Lá em João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Achegai-vos em espírito a Deus. Achegai-vos em espírito a Deus. Você quer ouvir? Achegai-vos em espírito, em oração. Não em carne, em espírito. Ué, mas como assim? Sim, se você reconhece, o seu espírito testifica com Deus que você é filho. E você recebe dele, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode se colocar em pé. Aleluias. E lá em Romanos 8, diz assim, lá no versículo 15: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo, tá? Esse Espírito que vocês receberam de Deus, que está em vocês, não torna vocês escravos, e não deixa vocês com medo. Nós, como igreja, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, Abba Pai. Glória a Deus. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte do sofrimento de Cristo, também tornaremos parte da sua glória. Amém? Receba essa palavra do Senhor. Receba essa palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos andar em espírito. Vamos andar em espírito, em verdade, em oração, vivificando, porque se você é filho, Ele testifica. Você não é envergonhado. Em nome de Jesus. Mas o que eu disse sobre envergonhado não é ser exaltado, tá? Pelaquilo que o homem quer. É diante dos principados e das potestades. Você tem autoridade, tá? Porque não adianta você querer receber glória aqui na terra, não, porque aqui você não vai receber. Você vai ser abençoado pelo Pai, porque Deus diz que nós comeremos o melhor desta terra. Nós somos filhos. Mas você não vai ficar recebendo glória aqui, não. Porque quem quer receber glória, ó, Deus não se agrada. Porque a glória é dele, a honra é dele, o nome é dele. Eu não tenho que provar nada para ninguém quem eu sou. Eu sou filha dele, eu sou amada dele. Ele é o meu Abba Pai. Arandabaia sorandás. E o Espírito testifica que você é filha amada. E sendo assim, você recebe as virtudes que vêm dele e consegue vencer esse ataque do adversário, vencer as vontades da sua carne.
vencer essa pessoa má que você é, randabaiaçou. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu chamo a equipe de louvor, os adoradores do Senhor. Nós vamos louvar a Deus neste último hino. E eu quero que você coloque diante de Deus as suas dificuldades. Você coloque diante de Deus aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa ser melhor. Eu quero que você reconheça as suas fraquezas diante do Pai. O Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele não é brincadeira, arandalaiaçou. Ele está trazendo a verdade sobre nós, Ele está trazendo o Espírito da verdade. Clama ao Senhor, Abba Pai, meu Pai. Não fica dormindo, arandalaiaxerandás. Assim diz o Espírito. Ore ao Senhor, comece a clamar ao Senhor, feche seus olhos, esqueça quem está do seu lado, arandalaiaçou. Porque o Espírito Santo quer agir, muitas vezes você não quer deixar. Escuta este louvor e fale com o Pai.
espera. Ele está. Aqui o Senhor está nos preparando, está nos movendo. Ele não vai deixar você órfão. Ele não vai dizer. Ele nos fortalece todos os dias. Amanhã é um novo dia para a glória dele. Nessa semana, você possa entender esta palavra. Que você possa busque esse. O seu Espírito vai nos testificar em você que o Pai está em nome de Jesus. Receba essa palavra do Senhor. Receba do Senhor este Espírito. Receba essa intimidade que Ele está nos dando hoje para nós enfrentarmos todas as dificuldades e para a gente moer, quebrar o nosso eu e sermos melhores na presença dele. Ele será um azeite perfeito e transborde sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, a igreja. Entrega, Senhor Jesus, ó Pai, essa força. Entrega essa intimidade, o Espírito, ó Deus. O Espírito do Pai amado, Senhor Jesus. Que venha, Senhor, ter intimidade na oração, ó Deus. Que possa compreender a palavra, Senhor, quando for orar, quando for ler a palavra. Que possa ter entendimento, que possa ter, Senhor Jesus, a unção derramada que vem de Ti, ó Deus. Que vem de Ti, Espírito Santo. Livra de todo mal, todo ataque do adversário, ó Deus, em nome de Jesus. Dê, Senhor, uma semana de paz. Cura, Senhor, os enfermos, ó Pai, em nome de Jesus. A enfermidade da carne, ó Deus, o Senhor conhece, ó Deus. Cura, Senhor Jesus. Cura essa agitação do corpo. Cura, Senhor Jesus, ó Deus. Ovários, ó Pai, aranda, caia, chão. Ora, Deus. Aranda, caia, chão. Receba essa cura do Senhor, Adalaiaçu. Receba essa cura do Senhor. Receba essa cura do Senhor, Adalaiaçu. Em nome de Jesus. Receba essa cura do Senhor na sua mente, em nome de Jesus. O Senhor está aqui, Ele está curando, Adalaiaçu. Receba em nome de Jesus. Receba, o Senhor está curando o corpo físico aqui, Adalaiaçu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vai abrir mente, entendimento na palavra, em nome de Jesus. Receba do Senhor. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome do Pai, do Filho, que nós possamos vencer esta semana. E domingo todos estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, sou totalmente seu. Aleluia, meus irmãos. Vamos voltar aos nossos lares. Deus possa te dar uma noite abençoada, uma semana cheia da graça. Amém? Abra as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. A amada igreja diz amém e amém. Deus abençoe a todos. Salve de palmas, Senhor Jesus, e um bom retorno aos seus lares.